Queridos, eu quero meditar com você um pouquinho nesta noite. O pastor Júnior já deu umas dicas aí sobre aquilo que a igreja vem passando, vem vivendo, estou dizendo de uma forma geral. E, de fato, a gente precisa, cada dia mais, nos aproximarmos da presença de Deus. Clamarmos e clamarmos, jejuarmos, orarmos, lermos a palavra. Isso fala de comunhão direta com Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue trilhar e chegar na linha de chegada e conquistar a coroa que Jesus prometeu para cada um de nós, aqueles que perseverarem até o fim. Queridos, como tem sido difícil nesses últimos tempos essa questão do testemunho da igreja. Nós temos visto nesses últimos tempos aí, além das catástrofes, os sinais apontam a volta do Senhor. E Deus tem um plano tão especial na vida da igreja, que é fantástico. O que seria de nós sem a presença do Espírito Santo? O que seria da igreja sem essa ação motivadora do Espírito Santo, incentivando, tirando, curando, limpando a nossa vida diariamente? O Espírito Santo faz isso. Vai chegar momentos, e está acontecendo, um momento de muito temor, né, de terror mesmo, não é nem temor, é terror, sobre a face da terra. E isso é um sinal do fim dos tempos, é nesse período que a igreja é tomada. Então, cabe a mim e a você essa vigilância constante de nos apegarmos, de nos alicerçarmos, de ficarmos mais vigilantes quanto à volta do Senhor. Nós temos ouvido bastante sobre isso, que são cada mau exemplo que está acontecendo dentro das igrejas, pessoas se desviando, pessoas pervertendo. Isso fala do final dos tempos. E isso precisa causar em nós um temor muito profundo, porque nós já temos a salvação. Jesus veio para salvar e buscar todos, mas nem todos querem viver uma vida favorável, viver uma vida de submissão, viver uma vida debaixo da autoridade do Espírito Santo, sendo corrigido, sendo tratado, sendo limpo, para que nesta hora oportuna do arrebatamento nós possamos subir. Então, mas muitas vezes parece que nós estamos passeando na floresta, parece que não vai acontecer nada. Então aí precisa começar a pensar nos terrorismos que estão acontecendo. Será que é por acaso que Deus está permitindo esse sacudir, esse chacoalhar? Deus vai chacoalhar sim a igreja. Deus começa o tratamento pela vida do seu povo. Queridos, Deus deu tudo em Jesus para mim e para você, tudo, não preciso de mais nada. Eu não preciso correr atrás de mais nada, Ele é suficiente, Ele precisa ser suficiente na minha e na sua vida. A partir do momento que eu começar a escolher se eu quero ou não quero, se eu venho ou se eu não vou, se eu participo ou se eu não participo, tem alguma coisa errada. Porque o primeiro alvo é Cristo. O primeiro, a essência de Deus na minha vida é o Senhor Jesus. Eu preciso amá-lo totalmente, integralmente. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Eu e você somos essa geração. Então, tudo que Deus já tinha que ter feito, já escolheu você, escolheu a mim, está aqui dentro desse texto. Olha o que está dizendo, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Nosso tema nesta noite vai estar dentro destes versículos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é para preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular,
e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, esse é o texto que eu quero. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, quando eu olho para esse texto, o apóstolo Pedro está aí falando, sobre Pedro está chamando aí está falando sobre cristãos que têm um verdadeiro relacionamento com Deus. E ele chama esse povo de geração eleita, geração de Deus, uma geração de Deus, um povo escolhido por Deus, um povo separado para Deus, um povo exclusivo de Deus. Eu fico assim, eu estava ali adorando agora há pouco, eu falei, Deus, a gente está aqui nesse momento tão gostoso de adoração, mas muitas vezes o nosso coração não está aqui. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus parcialmente, adoramos e não sabemos o Deus que estamos adorando. Essa vida relacional para com Deus, ela é extremamente importante. Ela só se torna eficaz quando verdadeiramente o meu coração está por inteiro na presença, na vida de Deus, absorvendo a vida de Deus. Isso é adoração. Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, sobre o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente, racional. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu preciso. O Deus que eu conheço, o Deus que me salvou, o Deus que me gerou, o Deus que tem planos de eternidade para a minha vida. Esse contexto precisa estar inserido na minha vida. Quando eu entro na presença desse Deus, com esse entendimento, que Ele me escolheu, que Ele me separou, que Ele me trouxe para perto. O texto todo aqui está falando, principalmente o versículo 2 aí, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o leite genuíno. O que é esse leite genuíno que não foi alterado? O bebê, ele necessita desses nutrientes necessários. Quanto mais ele mamar, isso vai servir para a defesa do próprio corpo dele, além de crescimento. E olha só, o apóstolo Pedro colocando esse exemplo aí, desejai ardentemente, deseja. Ontem, antes de ontem, a gente está ficando bastante com os nossos netos. Com os nossos filhos parece que a gente não presta muito atenção, a gente cria, não é de qualquer jeito, mas cria mais solto, E o neto não, você já aprendeu na primeira e começa a executar depois cuidando dos netos. Ou ensina ou estraga, é um dos dois. Tomara que estejamos ensinando. Mas eu fico vendo assim, da hora do papá, sai da frente. E a goela esguela mesmo, e tem aquele ditado, quem não chora não mama. E eu fiquei prestando atenção quando o apóstolo Pedro falando a respeito disso, desejai, sinta falta, você precisa disso, desse leite, que é a palavra de Deus, esse nutriente que não altera. Queridos, tem muitas coisas acontecendo, muitos tipos de palavras que estão sendo alteradas, não é bem isso, não é bem assim que crê agora, vamos mudar a Bíblia, tem que ser mais maleável, isso foi lá em 1900 e bolinha, vamos atualizar a Bíblia. Princípios Deus não atualiza, irmãos, são princípios eternos, não é negociável, Deus não negocia esses princípios conosco. Então, desejai ardentemente o genuíno leite, o leite puro, o leite essencial, o leite não alterado, mas o leite original, a palavra de Deus, a palavra rema da parte de Deus para as nossas vidas. Então, aqui dentro desse contexto, então aí o apóstolo chama a gente de geração eleita. Nós somos eleitos de Deus. E às vezes parece que não damos muita bola para isso, você é uma geração eleita, que legal, só fica nisso. Mas é muito importante essa palavra para mim e para você. Nós somos criados, chamados, trazidos de volta, inseridos em Cristo,
Isso é tremendo, irmãos. Nós éramos perdidos, éramos destituídos da glória de Deus, e Deus nos inclui de novo em Cristo Jesus e nos apresenta como uma nova geração. Eu fico assim maravilhado na parte de Deus de nos escolher, se a gente prestar atenção quem nós éramos. Como que Deus escolheu você? Um ser que não tem muito para oferecer. Olhando para a vida de todos os homens que Deus trouxe para perto para usá-los como homens e mulheres de Deus, a maioria deles não tinha qualificação, a maioria. Eram pessoas, esse aqui não tem experiência. E Deus vai justamente naquele que é para confundir mesmo os sábios, né? Pega um inculto e coloca a cultura do reino nessa pessoa e faz dele uma grande mulher de Deus. É o que Deus fez conosco. E nos fez esse povo, essa geração eleita. Quando falamos de relacionamento de Deus dos homens para com Deus, existe pelo menos 3 povos sobre a terra. O primeiro povo é aquele povo dentro desse texto. O primeiro povo é aquele povo que não quer saber de Deus. Existe 3 tipos, pelo menos, de povos habitando na terra. O primeiro deles, lá em João 5,40, diz o seguinte: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O segundo povo é aquele que diz que sabe de Deus, mas não tem Deus. Tito, capítulo 1, versículo 16, diz: professam conhecer a Deus, mas por toda a obra, professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. 2 já foi. E o terceiro grupo? O terceiro grupo é o grupo exclusivo de Deus. E, queridos, como é importante eu e você, nesta noite, entendermos que nós somos um povo exclusivo de Deus. Inclui algumas coisas aqui, algumas responsabilidades na nossa parte de pertencermos a Deus. Mas nós temos um dono, nós pertencemos a Deus. Nós não estamos em cima do muro. Será que agora eu sou? Será que não sou? Será que eu faço? Será que não faço? Não. Nós já temos o nosso Senhor e Salvador. É deste povo que o apóstolo Pedro está falando. Essa geração eleita, esse povo escolhido da parte de Deus. Então, meus queridos, conforme o texto que nós lemos, eu quero aprender com você alguns conceitos que representam de forma integral a concepção, a formação, a criação e a geração, essa geração da igreja que está aqui nessa noite. Então, do homem cristão. Então, essa nova criação, esse novo homem formado em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós fomos transformados nesse povo e nós temos esse chamado, né, de povo eleito da parte de Deus. Então, o primeiro conceito que eu quero ver com você está aí no nosso texto de 1 Pedro 2:9. Vós, porém, são geração eleita. Então, a primeira característica, né, desse povo que Deus trouxe para ele com exclusividade, nós somos uma geração eleita. Então, uma geração escolhida por Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Quem te escolheu? Deus te escolheu. Então você é uma geração eleita, uma raça eleita. Nós somos esse povo que caminha sobre a face da terra, queridos. E tem sido fácil? Não tem sido fácil. E nem vai ser fácil. Precisa de perseverança, precisa de atitude, de compromisso sério com a parte de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de buscar essa vida relacional com Deus de vez em quando. Não, todo dia, toda hora. Usando aqui de novo o exemplo do versículo 2. A criança toma leite uma vez por dia. Tem criança que mama a noite inteira. E se deixar, mama dia e noite. Por quê? Porque ela está em fase de desenvolvimento, crescimento. O corpinho dela necessita daquele produto. Isso vai trazer defesas para o seu corpo. A mesma coisa, irmãos. Onde temos falhado? Na nossa falta de tempo a sós com Deus.
nos nutrindo da sua pessoa. Nós temos mais da nossa pessoa habitando em nós, ditando regras, do que ouvindo os conselhos da parte de Deus, sendo colocado em nós, sendo ministrado nas nossas vidas, por falta de tempo. Você já reparou que nós não temos tempo? O dia e noite são 24 horas para nós. Não mudou, não é 25, não é nem 20. Mas a gente é um péssimo administrador no tempo, porque do tempo quem cuida é Deus. Mas administrar o nosso tempo, se você ficar ali, se você tiver 24 horas mais 12, não vai dar para você cumprir o que você tinha que cumprir dentro das 24 horas. Por quê? Porque as prioridades são outras. Prioridades têm roubado o nosso tempo a sós com Deus. Queridos, nós somos, isso aqui é profético para mim e para você. Nós fomos escolhidos para, vós, porém, sois raça eleita. Ele nos escolheu. Talvez se um famoso aí fora tivesse te escolhido, uau, que legal, ele me escolheu, vou passar um dia, 2 dias, vou visitar, vou passar um dia. Talvez seria uma outra euforia. Mas com a parte de Deus parece que nós vamos acostumando a ficar de qualquer jeito. Vamos nos acostumando com o sistema vai nos roubando. E quando você vê, passou um dia, passou uma semana, passou um mês, e nós estamos no mesmo patamar. Nem evoluiu e nem decaiu. Ficou ali parado na vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa ser a mais importante na nossa vida. A nossa qualidade de vida com Deus, a essência da vida vem de Deus, está em Deus. Vou viver aqui parcialmente, talvez 80 anos, está bom, 80 anos, está bom. E não vou passar disso. Então, tudo que eu construí, edificado debaixo da autoridade de Deus, meu tempo ganho na adoração, no tempo a sós com Deus, todo esse investimento espiritual é o que está valendo. Mas o que eu estou conquistando para mim vai ficar aqui, queridos. É isso que eu não consigo entender na mente humana. Parece que nós estamos cada vez mais impensantes. Estamos demasiadamente lutando para ficar na terra. Não é nosso lugar aqui. Nós somos, esse texto ele é importante para mim e para você como igreja nesta noite. Nós somos uma geração eleita. E se está eleita é porque não vai ficar nessa terra. Nós temos o primeiro tempo, nós estamos no primeiro tempo, o segundo tempo não é aqui. Mas se eu não conquistar no primeiro tempo, eu vou perder o segundo. Então nós precisamos estarmos ligados naquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Presta atenção nos sinais. Presta atenção no que você está fazendo com o seu tempo a sós com Deus, para com Deus. Então, olha só, esse primeiro conceito, né, que representa de forma integral a concepção do homem cristão. Raça eleita, vós, porém, sois. Isso é dito para mim e para você. Eu preciso fazer assim, opa, eu sou eleito. Estou eleito. Não por 4 anos, mas eu estou eleito. Eu estou caminhando rumo à mansão celestial. Mas nesse período, enquanto estou fazendo essa caminhada, algumas coisas eu preciso começar a fazer, começar a praticar. O apóstolo Pedro enfatiza que os cristãos são geração eleita, mas isso não significa que Deus tenha rejeitado sem critério indivíduos em particular. Pois a Bíblia diz, né, em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Jesus se manifestou trazendo salvação a todos. Então, enquanto estiver ouvidos para ouvir, serão salvos. Porque o que salva é o Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, o Evangelho pleno. Ele precisa ser anunciado, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser mostrado. Então, Deus não pegou apenas uma parte, todos aqueles que derem ouvido e receberem Jesus como Senhor e Salvador, serão salvos. Mas eu preciso ter compromisso com esse Senhor. Não basta apenas segui-lo de longe. Eu preciso mergulhar nele, viver nele, estar nele. O plano de Deus é que todos sejam alcançados por meio de Cristo e que todos experimentem a abundância de uma vida relevante.
Não é só esperar para curtir. Quando eu morrer, eu vou desfrutar da vida abundante na terra. Não, não é isso que o Senhor tem falado. A partir do momento que a minha vida está no Senhor, eu tenho todas as bênçãos conquistadas por Jesus nas regiões celestiais. Todas. Eu sou abençoado. Você é abençoado. O Senhor já deu isso para nós. Então eu não preciso morrer para curtir, né? Um texto lá de Isaías, capítulo 1, verso 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse desfrutar do melhor de Deus. É a companhia dele, queridos. Você não vai estar mais só. Que coisa melhor do que Deus andar com você e você andar com Deus. Não existe nada melhor. Mas parece que muitas vezes o nosso foco não está nas coisas de Deus. Parece que o nosso foco, as nossas lentes estão bagunçadas, precisam focar para o alvo correto. E constantemente você precisa estar dando ordem para o seu corpo, para a sua alma. Essa alma aí é terrível. Ela só quer prazer, só quer prazer, 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 prazer. E vou te falar algo, não há nada mais prazeroso do que a presença de Cristo. Não há. Se você perguntar qual que é o meu lazer, eu vou te responder: Jesus. Eu não tenho outro lazer, irmãos. Nada me fascina. Roda gigante. O parque de exposição. Que legal. Pô, esse negócio é duro, eu vou morrer nesse negócio aí. Não vou, não gosto. Piscina, jogo. Isso aí vem lá em terceiro, quarto plano. Não tem graça nenhuma nisso. O lazer é importante? Importantíssimo. Mas quando você exagera, põe seu coração só nisso, você vai ficar nisso. Então, como é importante essa vida relacional com Deus, irmãos. Porque nós fomos escolhidos. E se temos, né? Nós temos esse DNA diferenciado, fomos gerados. Nós temos um DNA diferente. E se eu pensar onde eu estava, o texto vai estar falando sobre isso também aí, lá no versículo 10, né? Vós sim, antes não erais povo, mas agora é povo de Deus. Antes a gente não era. Eu fazia tudo que o mundo era. Fazia. Se você for para um outro reino, você sai daqui e vai para os Estados Unidos, já vai ser uma luta você conseguir o visto, porque não entra qualquer um. Aí eu saio do reino das trevas e vou para o reino de luz. E aqui eu quero continuar vivendo tudo que eu vivia no reino das trevas. Que comunhão é essa? Que reino é esse? Se Ele formou em nós, colocou o seu DNA de Cristo Jesus para me tornar semelhante a Ele e viver para Ele, andar por essa terra, caminhar por essa terra e com vitória. Porque nós somos um povo forte da parte de Deus. A Bíblia diz que quando o povo de Deus saía para as guerras, o inimigo tremia nas bases. Porque pensava assim: esse povo tem um Deus que anda com eles. É diferente, irmãos. Então a gente sai daqui vivendo uma vida podre. Jesus nos limpa, nos limpa tudo, tira tudo de nós. E fala assim: vem para um reino de luz. E eu venho e quero toda essa bagagem mundana. De vez em quando eu vou lá, eu vou sassaricar aqui no mundo. O que é isso, irmãos? O que está acontecendo? Jesus volta e você fica. Porque é muito sério, porque o DNA que foi implantado em mim e você é o DNA do Deus Emanuel, o Deus que habita dentro de mim. E Ele necessita que este corpo, a minha fala, o meu olhar sejam santos. E às vezes eu vou brincando, Deus vai tolerando, e de repente Ele ceifa. Longanimidade de Deus, irmãos, ela tem limite também. Longanimidade é tipo um elástico. Vamos pegar um elástico de 50 centímetros. Eu vou esticar, ele vai dar 1 metro. Só que a partir do momento que eu der 1 metro, ele vai estourar. Longanimidade estourou. Deu o tempo oportuno. Nós estamos vivendo por um breve tempo, um tempo oportuno de colocarmos a nossa vida em ordem. É isso que Deus está falando conosco. Porque eu e você somos uma raça eleita. Se eu sou eleito, eu tenho que viver um padrão do céu, não da terra. É esse padrão que Deus espera que vivamos.
postura, padrão, crença, nós compartilhamos do mesmo código de vida com Jesus. DNA de Cristo habita em nós. Segunda coisa, dentro do versículo 9. Vós, porém, sois sacerdócio real. Primeiro, geração eleita. Já está conosco. Agora, eu e você somos sacerdócio real. O que é isso? Uma das principais funções de um sacerdote é ser um mediador entre Deus e os homens. Como sacerdócio real, somos responsáveis em representar e apresentar o reino de Deus aqui na terra, levando pessoas a Jesus e levando Jesus às pessoas, principalmente através do nosso estilo de vida. Quanta vergonha, irmãos, tem acontecido por aí. De irmãos, lamentavelmente. Vira e mexe, você tem ouvido isso. E igrejas fortes, trocando por dinheiro, trocando o evangelho pleno por balelas. Irmãos que saem daqui, vai para lá, vem para cá, estão atrás de coisas que gostam, que tem coceira nos ouvidos. Puxa, uau, ali o negócio está pegando fogo, está acontecendo. Eu estou falando do evangelho do leite genuíno, irmãos. Nós precisamos ficar com o leite genuíno. Ele não é alterado. Ele é simplesmente e essencialmente a palavra pura do trono de Deus. Isso não se negocia. Deus não está preocupado com você ter uma experiência hoje e não voltar mais. Mas Ele está querendo gerar no meu e no seu coração filhos com experiência com Deus diariamente. Uma necessidade da presença de Deus, sede e fome da presença de Deus. Amada igreja de Ipiranga, haja o que houver, fica agarradinho com Jesus, que eu tenho certeza que você sobe. Mas se você começar a ouvir, olha, o Senhor está ali, o Senhor está lá, o Senhor está aqui, o Senhor está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Desenvolve isso. Amizade com Deus, diariamente com Deus. Haja o que houver, irmãos. Não deixa de ter o seu tempo de devocional. Não deixa de vir para a igreja. Não deixa de frequentar uma célula. Não deixa de vir para as reuniões. Não deixa o óleo acabar. Não deixa o fogo apagar. O fogo foi aceso pelo Espírito Santo, mas ele precisa ser mantido. Põe a lenha lá. Vai colocando lenha, seja incendiado pela glória do Senhor. Não fica, ora por mim. Busque você, está disponível. Está disponível. A revelação está disponível. Basta nós queremos. Se nós fizermos uma retrospectiva e olharmos o tanto que eu cresci em Cristo esse ano, você vai ficar decepcionado. Puxa vida, eu parei no tempo. Queridos, não para não. Você que tinha ministério e que tem ministério, ele não acaba. Você precisa voltar. Porque senão você vai apagar. Quando eu sirvo, isso me alimenta, ajudar a alimentar alguém. Quando eu não sirvo. Precisamos servir. E principalmente uns aos outros. Segunda carta aos Coríntios diz o seguinte, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que ministério nós temos da reconciliação. Você é a ponte que Deus quer usar na vida daqueles que não são. Esse é o ministério, tem sido pregado sobre isso aqui. Ministério da reconciliação. Esse é o papel principal do crente da igreja. Proclamar Jesus. Só uma pergunta para você responder para você. Quantos você ganhou para Jesus esse ano? Quantos você falou de Cristo esse ano? Às vezes um abraço, às vezes posso orar por você? Ou você tem tido vergonha de dizer que você é um crente?
Jesus não teve vergonha de se expor nu lá naquela cruz. Ele ficou nu, pelado, irmãos. Sem nada. Que vergonha. Os crentes passavam e meneavam a cabeça. Poxa, aí, que papelão. Mas foi porque amou toda a terra, todo ser humano. E eu não quero fazer nada. Mas eu sou independente. Hoje à noite você precisa sair daqui crendo nessas 4 verdades. Você é um povo eleito. Diga assim: eu sou eleito por Deus. Eu sou sacerdócio real. Vamos mais? Aqui pega. Vós, porém, sois nação santa. Pensa numa igreja que é sal e luz. Que o mundo só não foi destruído ainda por causa dessa função da igreja. Ela é luz e sal. Porque ela precisa brilhar para aqueles que estão em trevas enxergar e vir para Jesus. E ela é o sal para não deixar estragar ainda mais. Então ela conserva. Geração, vós porém sois geração santa. Não é qualquer um. Eu e você, como igreja, não somos qualquer um. Nós somos santos. Romanos capítulo 2, 12, 2, vai estar falando um pouquinho sobre isso aí. Ser santo é ser separado, consagrado ao Senhor. Deus não aceita um povo misturado, meio santo e meio mais ou menos, meia boca. Isso não funciona com Deus. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não estou falando de problema emocional. Deus quer curar também problema emocional, espiritual, mas a gente precisa estar curado nessa noite sobre esse entendimento de quem nós somos, para quem nós pertencemos. Esse poder do pertencimento, ele é muito importante, irmãos. Eu pertenço. Eu não estou jogado no mundo e nem você. Nós pertencemos a Deus. Deus quer um povo inteiro, total e inteiro. O próprio Senhor disse que a condição para sermos o povo dele era sermos santos, semelhantes a Jesus. 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antigamente, na vossa ignorância. Verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o DNA que está em mim e em você. Queridos, aí você fica assim, é fácil? Não, não é. Mas com a ajuda do Espírito Santo, é possível nós nos santificarmos. E para terminar, vós, porém, sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga assim, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o maior presente para mim e para você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, nós vivemos debaixo dessa proteção, porque pertencemos ao Senhor dos Senhores. Somos dele, somos geração, somos reinos e sacerdotes. Um povo suprido de toda e qualquer situação. Então, quando a luta vem, quem vai pelejar a sua peleja? É você, junto com o Papai do Céu. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Quando o diabo vier te fazer alguma oferta, você fala assim, fala com meu Pai, ele define quem eu sou. Mas eu sou filho de Deus. Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20 diz, fostes comprados por um bom preço. Por isso, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muitos não gostam de ser chamados povo de Deus, mas, infelizmente, não são muitos que querem viver para... Infelizmente, não são muitos que querem viver para a glória de Deus. Comprados pelo Senhor, para a sua glória, para habitar eternamente com Deus.
Amém? Diga assim: eu sou nação eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou uma nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aí. Está feito. Você é isso aí. Curva a sua fronte. Espírito Santo, graças te dou pelo privilégio da sua companhia e por ter nos separado para louvor da sua glória. Está aqui a sua igreja amada e preciosa. Quanta coisa nós temos garantido no Senhor. Nós somos um povo escolhido, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa e nós somos um povo comprados pelo sangue do Cordeiro. Isso nos dá garantia, livre acesso diante do trono da sua graça. E Deus, com perseverança, ficarmos firmes no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Que o Senhor tenha o coração desta igreja. Que o Senhor tenha o coração desta igreja. Que o Senhor tenha o coração desta igreja. E que o Senhor tenha as mãos dessa igreja. Pai, nós não queremos esquivar da responsabilidade que o Senhor nos colocou e tem colocado. Nós sabemos que temos uma função nessa terra. O Senhor não nos colocou aqui por acaso, mas o Senhor nos colocou aqui para que funcionássemos, para que glorificássemos o Teu nome. Isso é o nosso papel de igreja. Pai, nós não queremos viver no mundo e se contaminar com o mundo, mas nós queremos resgatar os que estão contaminados do mundo e trazer aos pés do Senhor Jesus. Põe a Tua mão sobre a vida dessa comunidade, Senhor. Esteja avivando, trazendo um avivamento nessas 4 áreas, Deus, que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas, que o Senhor gerou sobre as nossas vidas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, chamados para anunciar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Esse é o propósito, Pai, para a vida da igreja. Pai, que o Senhor esteja, como foi orado no começo, soprando todo o vento, tudo aquilo que tem trazido terror noturno, diurno, na vida do seu povo. Que nós possamos aprender, Deus, a nos dobrar diante do Senhor, reconhecer aonde precisamos mudar, Senhor. Não sermos melhorados, mas sermos transformados. Espírito Santo, toma conta da igreja do Ipiranga. Toma conta de cada membro dessa casa. Toma conta dos visitantes. Toma conta daqueles que já fizeram parte desse lugar. Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um, mas mantenham eles animados e consolados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.